sou professor da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Saúde Coletiva, sou médico de formação, sanitarista, com doutorado em saúde pública pela Universidade de Montreal e desde 2012, do ano passado, ocupo a honrosa posição de presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Reforma sanitária é um movimento social que no nosso país se inicia nos anos 70. É um projeto, na verdade, de transformação radical da sociedade, no sentido da construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e democrática. Na área da saúde, se expressou esse movimento em perfeita consonância com o movimento pela democratização da sociedade, haja visto que na época se vivia uma ditadura no nosso país, uma ditadura muito dura. Houve então da confluência de um movimento de lideranças acadêmicas, professores, pesquisadores, com lideranças comunitárias de movimentos de bairro, de movimentos populares e de movimento sindical de trabalhadores da saúde, um movimento que definiu como uma bandeira de luta a saúde e democracia. Mas a partir de meados dos anos 70, esses novos grupos sociais, esses novos segmentos sociais passam a identificar nas limitações à democracia política que existe então um empecilho, um obstáculo importante à conquista de melhores condições de vida. E aí a saúde aparece de uma forma muito proeminente. Os movimentos populares de saúde nas periferias, nos bairros populares, crescem de uma forma bastante significativa. Essa é uma coisa importante chamar a atenção. O movimento da reforma sanitária não é um movimento que se origina de governos, nem mesmo de partidos políticos institucionalizados. Se origina de um movimento social de base, que tem uma forte participação de diversos segmentos, de partidos de esquerda, de partidos comunistas, mas também de movimentos ligados à Igreja Católica e outros que atuavam diretamente com a população mais sofrida. É preciso notar que no início dos anos 70, o Brasil cresceu do ponto de vista econômico, o seu produto interno bruto. No entanto, as condições de vida das pessoas pioraram. Houve crises importantes, como a epidemia de meningite, que matou muitas pessoas e que a censura na época nos permitia falar, mas, enfim, um arroxo salarial, mortalidade infantil, ou seja, as consequências. Veja que contradição, um momento de crescimento econômico com piora das condições de vida da maioria da população. Os acadêmicos e os militantes da reforma sanitária conseguem, contudo, elaborar uma proposta muito bem fundamentada do ponto de vista técnico de transformação do sistema de saúde, que veio ser concretizada na ideia do SUS. A ideia dos princípios da universalidade, do acesso ao serviço de saúde, da igualdade e da integralidade da atenção são ideias que são não só apenas muito efetivas do ponto de vista da possibilidade de impacto das ações de saúde, como são ideias perfeitamente viáveis, como comprovado pelos sistemas universais de saúde já implantados em países com estados de bem-estar social mais consolidados, sobretudo nos países europeus, mas também no Japão, mas também na Austrália, mas também no Canadá e assim por diante. Mas essa proposta de SUS, com esses princípios e mais com uma engenharia política muito bem montada, foi na verdade um processo, uma proposta de reforma do Estado muito bem sucedida, muito bem concebida e muito bem sucedida. Um país de dimensões continental como o Brasil precisaria e precisa ainda de mecanismos de governo que envolvam necessariamente as três esferas, ou seja, a União, os estados e os municípios. Então a ideia da constituição, da organização de um sistema descentralizado, regionalizado, e olha que coisa interessante, baseado nas necessidades de saúde da população, considerando as diferenças regionais que o Brasil, enfim, tem. As diferenças num país desse também são muito grandes do ponto de vista das características populacionais, demográficas, epidemiológicas, e isso está previsto no projeto da reforma sanitária, inclusive no artigo 35 da Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde. Então, a ideia da construção dessa engenharia institucional, um outro ponto fundamental, os mecanismos de repasse automático dos recursos federais para estados e municípios, sem depender da celebração de convênios, onde
pode entrar eventualmente, e entrava comumente, né, sobretudo na época da ditadura, os mecanismos de clientelismo político, então só vou dar dinheiro para quem é do meu grupo político, do meu partido, etc. Esse mecanismo da criação dos fundos nacionais, né, dos fundos de saúde, o Fundo Nacional, o Fundo Estadual, o Municipal de Saúde, foi uma outra sacada muito importante. E os conselhos e as conferências de saúde, que é uma outra característica marcante desse projeto da reforma sanitária, que é a garantia da participação popular em esferas, em instâncias de decisão sobre a política de saúde. A professora Cecília Donângelo, uma das fundadoras da nossa área, dizia com muita clareza, isso é verdade até hoje, acho que vai ser verdade sempre, a reforma sanitária ou vai ocorrer com a participação popular ou não vai ocorrer. E foi esse forte movimento popular que veio resultar na conferência, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que foi a primeira conferência com participação de usuários do SUS, aprovou, com um debate muito intenso, muito acirrado, mas aprovou, por maioria, uma proposta de Sistema Único de Saúde que acabou sendo consagrada na Constituição, com os deputados que foram eleitos nesse mesmo ano de 86, deputados e senadores, e que foi promulgado finalmente em 88. Então, a reforma sanitária teve uma vitória importante nesse momento da Constituinte, de elaboração da Constituição. E o que é interessante observar é que foi uma conjunção de fatores, foi, na verdade, uma janela de oportunidade histórica. Eu não sei se fosse um pouco antes ou um pouco depois, o movimento da reforma sanitária teria tido essa possibilidade de vitória como teve, ao aprovar, ao incluir o capítulo da saúde na Constituição, definindo a saúde como um direito de todos, como dever do Estado, como resultante das condições de vida e como responsabilidade pública. É claro que houve todo um processo de negociação e, por exemplo, ficou previsto na Constituição a possibilidade de participação da iniciativa privada, a saúde como sendo livre iniciativa privada, o que é, de certo modo, se formos ler ao pé da letra, enfim, o que está escrito na Constituição é contraditório, mas de todo modo foi uma vitória política. O que é curioso é que logo após a promulgação da Constituição, a sociedade brasileira elege em 89, um ano depois de promulgada a Constituição, um candidato, o Collor de Mello, que tinha uma proposição absolutamente antagônica à ideia da participação social, à ideia de uma proposta como essa da reforma sanitária. E, concretamente, o SUS fica, pelo menos até 93, sem ações efetivas de implantação. Somente no governo Itamar Franco é que se elabora a NOB, em 93, a Norma Operacional Básica, que começa, na prática, a implantar o SUS com a descentralização de recursos da União para os municípios. Mas, enfim, o que é preciso chamar a atenção é que o processo da reforma sanitária, onde se inclui a implantação do SUS, é um processo de disputa política. O projeto do SUS era um projeto de transformação social que foi parcialmente vitorioso. Uma importante vitória no plano jurídico legal, com a inscrição na Constituição e aprovação das leis orgânicas. Olha que a Lei 8080 foi vetada em artigos do financiamento e da participação social pelo presidente Collor, mas que foram restabelecidos pela emenda ou pela Lei 8142, ainda de 90, mostrando, de certo modo, a força do movimento a reagir ao projeto conservador que o Collor representava. Mas, de todo modo, até hoje, e desde sempre, a implantação do SUS e o projeto da reforma sanitária é um projeto político entre distintos projetos de sociedade. Então, na verdade, para os militantes da reforma sanitária, o desafio é enorme, é defender o SUS, mas não o SUS que está aí do jeito que está aí, é a defesa dos princípios do SUS. E para fazer avançar essa luta pela universalidade, pela integralidade e pela igualdade, nós precisamos desenvolver estratégias adequadas ao contexto político que hoje nós desenvolvemos. E isso passa necessariamente por um esforço de regulação efetiva do setor privado. O setor privado tem todo o direito a existir, está na Constituição, isso é. Agora, se ele quer existir, ele precisa caminhar, como em qualquer regime capitalista, pelas suas próprias pernas. Não pode viver às custas do Estado, às custas dos recursos públicos.
É como se a grande maioria da população, os 75% da população que não tem plano de saúde, estivesse financiando aqueles 25% da população que tem melhores condições econômicas do que tem plano de saúde. O Brasil já investe 8,5% do seu PIB na saúde. Isso não é pouco. Nós somos um país rico, a 7ª economia do mundo. Isso não é pouco. Mas o que há é que desses 8,5%, 55% são destinados ao setor privado para atender 50 milhões de brasileiros. Enquanto 3% do PIB representa os gastos públicos, o que é absolutamente insuficiente. Então, a gente não vai poder expandir tantos gastos em termos de proporção do PIB na saúde. O que nós precisamos é eliminar os subsídios para o setor privado para que nós tenhamos mais recursos para o setor público. Nós precisamos discutir o modelo de atenção à saúde, que pode ser universal, que deve ser universal, que deve ser igualitário, que pode ser igualitário e integral. A gente precisa organizar o SUS de modo respeitando as bases teóricas conceituais do SUS, ou seja, de acordo com as concepções do processo de determinação social da saúde e doença. É claro que precisamos tratar as doenças, mas nós precisamos investir muito na promoção da saúde, nós precisamos investir muito na prevenção de doenças, e nós precisamos investir na formação, na constituição de um padrão tecnológico de atendimento à saúde que promova a autonomia das pessoas e que tenha custos suportáveis pela sociedade. Então a gente precisa atentar para o processo de desenvolvimento de novas tecnologias e para o processo de incorporação de tecnologias que seja ditado pelas nossas necessidades de saúde, pelo nosso perfil epidemiológico e não pelos interesses de um complexo industrial da saúde cujo interesse, cujo móvel, o que lhe anima é a busca do lucro, mesmo que isso venha a representar uma perda de qualidade da atenção à saúde ou riscos para a atenção à saúde. Então é preciso também investir no desenvolvimento de tecnologias que sejam adequadas à nossa realidade social, adequadas à nossa realidade epidemiológica e que possam ser efetivamente universalizadas. Portanto, o processo de implantação do SUS é uma disputa política, mas queria chamar a atenção, é uma luta política que se desenvolve em diversos planos da sociedade. Há uma luta política que se faz pela opinião pública, há uma luta política que se faz no parlamento, mas há também uma luta política que se faz no plano da gestão, seja do Ministério, seja da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, que faz no nível do governo. É fundamental a atuação dos técnicos que estão trabalhando no SUS, na garantia de um SUS efetivamente respeitoso dos seus princípios, que respeite os princípios da participação social, da descentralização. Isso são coisas que precisam se materializar no dia a dia da atuação de cada um dos profissionais. A gente pode imaginar que a gestão da saúde tem 3 dimensões. Tem uma dimensão política, que tem a ver com a conquista do apoio da população àquela proposta política. Tem uma dimensão que é política, mas que é ligada à instituição, e é preciso que as instituições da saúde sejam permeáveis à participação social, porque senão não vão atender aos interesses da maioria das pessoas, podem ser capturadas por interesses de elites, de grupos particulares, privilegiados, mas há também uma dimensão técnica, e é preciso saber fortalecer nessa dimensão técnica a nossa capacidade de análise da situação de saúde, do ponto de vista da identificação de quais são efetivamente os problemas de saúde mais importantes e da capacidade de desenvolvimento, de estabelecimento de objetivos, de estratégias e da mobilização de recursos para desenvolver as ações que vão resolver ou que vão atender a essas necessidades de saúde. Para isso é preciso fortalecer e retomar a ideia de planejamento da saúde, resgatando a ideia da determinação social do processo saúde e doença, o planejamento das ações intersetoriais do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, com outras secretarias e com outros ministérios, que têm uma incidência grande sobre a situação de saúde, inclusive as políticas econômicas. E aí entra um ponto que é fundamental. Se em 1970 o movimento da reforma sanitária conseguiu uma fina sintonia com o movimento social de modo geral,
tendo como mote a luta pela democracia, hoje o que nós precisamos colocar em debate é a participação da saúde, das políticas de saúde, no projeto de desenvolvimento nacional. Nos últimos 8 anos, o Brasil tem crescido de novo. Dessa vez, diferentemente dos anos 70, o Brasil cresceu com a inclusão social. Isso parece uma mudança. Nós ainda não somos capazes de avaliar todas as consequências políticas, sociais, econômicas, culturais, de comportamento, que essa mudança, que a elevação desse subproletariado à condição de proletariado, que é isso que ocorreu, essa chamada nova classe média, é um termo impreciso, é um novo proletariado que se forma. Isso vai ter consequências, está tendo já, talvez nós não percebamos todas essas consequências, mas já está tendo consequências significativas no nosso modo de ser dos brasileiros. Pois bem, a saúde precisa se inserir nesse movimento de desenvolvimento que o país está vivendo. Nós estamos crescendo o nosso PIB, crescemos mais alguns anos atrás, até 2010, nos últimos 2 anos crescemos menos, mas todo mundo há um processo de crescimento. Que crescimento é esse? Será que de fato esse crescimento está representando desenvolvimento, ou seja, melhoria das condições de vida para todos? Será que esse processo de crescimento está representando efetivamente um modelo de desenvolvimento sustentável? Ou nós estamos dilapidando os nossos recursos naturais, de modo que as futuras gerações terão piores condições de vida do que a nossa? A saúde, o entendimento da saúde, a inclusão da saúde num modelo de desenvolvimento é fundamental para garantir que esse desenvolvimento seja socialmente inclusivo, que seja socialmente justo e que seja ambientalmente sustentável. Mas é importante mencionar 2 coisas que estão na ordem do dia, né? O documento, a Abrasf lançou, junto com diversas outras entidades, como o SEBS, a SBPC, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Medicina de Saúde, de Medicina de Família e Comunidade, enfim, uma agenda estratégica em 2011 que me parece que ainda está muito válida. E 2 outros pontos que são desafios importantes que estão colocados nessa agenda é a questão do subfinanciamento. De fato, precisamos ter mais recursos para a saúde, já comentei um pouco, a questão do saúde e desenvolvimento, que já mencionei, a questão do complexo industrial da saúde, também já mencionei, a importância de ter um padrão tecnológico que seja adequado às nossas necessidades. Mas tem uma outra coisa que eu queria comentar aqui, que é a questão do modelo de gestão. Nós precisamos avançar também, e aí os técnicos que trabalham no SUS têm uma responsabilidade talvez mais direta. Nós precisamos avançar na construção das redes integradas de atenção à saúde, o que pressupõe um esforço enorme de articulação intergovernamental, de contribuição, de colaboração entre prefeitos, governadores e presidente ou ministros, secretários estaduais e municipais, na concertação para a constituição das regiões de saúde, para a construção dentro dessas regiões das redes que garantam a atenção integral à situação de saúde. Mas aí tem um nó crítico para a constituição dessas redes, que é a questão de pessoal, é a questão dos trabalhadores da saúde. O SUS está devendo, efetivamente, a formulação e a implantação de uma política de gestão do trabalho e da educação em saúde. É como se o processo de descentralização tivesse significado uma delegação exclusiva aos municípios, como principais executores das políticas de saúde, da responsabilidade com as políticas de gestão do trabalho e da educação. Isso não pode ocorrer. A responsabilidade é solidária de União, Estados e municípios, inclusive com a alocação de recursos financeiros, de recursos federais e estaduais, para financiar a política de gestão do trabalho e da educação, mesmo que o trabalhador seja um funcionário municipal. E para isso é fundamental constituir planos de cargos e carreiras, concursos públicos. A gente precisa construir uma carreira de Estado da profissão da saúde que garanta estabilidade, que garanta a possibilidade de criação de vínculo entre os profissionais de saúde e os usuários do sistema de saúde. É claro que o processo de construção de carreira, de plano de carreira, precisa ser feito de uma forma participativa, mas precisamos ter diretrizes nacionais para isso.
Eu acho que esse é um desafio maior, porque assim, saúde se faz efetivamente com gente, é um bordão que é muito bem utilizado, que é muito bem utilizado. E nós precisamos, portanto, investir em pessoal. A gente não pode continuar com essa política de privatização, de terceirização de mão de obra, ainda que a gente precise garantir, dentro dos planos de cargos e carreira, mecanismo de avaliação contínua, sobretudo de avaliação do desempenho. A gente não pode entender que o concurso público ou que a carreira pública vai significar você trabalhe ou não trabalhe, você no final vai ganhar, no final do mês vai ter seu salário, no final da sua carreira você vai ter sua aposentadoria. Obviamente não é isso, mas a gente precisa ter funcionários públicos comprometidos, motivados, capacitados e responsabilizados através do seu compromisso com a sociedade. Precisam ser trabalhadores comprometidos que efetivamente sejam avaliados do ponto de vista do seu desempenho. Eu acho que talvez a questão do financiamento e a questão da gestão do trabalho sejam os dois nós críticos para a implantação do SUS. Agora, acima disso, como obstáculo, um desafio maior, não tenho dúvida que se trata de um desafio político, de convencer a sociedade que nós só seremos um país desenvolvido, já somos ricos, mas só seremos um país desenvolvido se tivermos políticas sociais universalistas, baseadas no princípio da solidariedade, da qual o projeto original do SUS, não esse SUS segmentado que nós temos, mas o projeto original do SUS seja efetivamente implantado.